Glória. Paz de Cristo Jesus para a igreja. Ministrando uma breve palavra, uma breve mensagem. Muito feliz. Eu já agradeço a minha oportunidade. Aleluia. Muito bom estar recebendo a amada irmã. Nosso culto é esse. O culto oferecido ao Senhor é assim. E o mais importante é que a gente sente a presença dele. Todas as vezes nós estamos, graças a Deus, cultuando ao Senhor e Ele está presente. E eu costumo dizer que quando Ele não estiver presente, aí a gente não cultua mais. Porque tudo o que acontece aqui, Ele já tinha dado para ser feito. Assim como foi construído o tabernáculo lá no deserto, que Deus colocou tudo do jeito que Ele queria. Né? Deus falou, vai ser tábuas envolvidas com prata, com ouro, incenso vai ser oferecido a Ele, seria tirado lá dos mariscos, lá do fundo do mar. Aí a gente faz a pergunta, gente, no deserto, Deus falou isso. E assim a gente começa a entender que Deus não queria nada pouco, nada ruim. Tudo que Deus pediu, tinha que ser feito sacrifício. E tudo que Deus pediu, é o que Ele já tinha, meu irmão. Feito com ouro, feito com prata. Que ouro era e que prata era, de onde era? É o que eles estavam carregando. É o que eles já estavam levando. Então, meu Deus e seu Deus, Ele não vai pedir nada a mim e a vocês que nós não tenhamos para dar. Tudo que Ele pede é porque nós temos para dar. E muitas das vezes a gente pensa em dar pouquinho para Ele. Não lembramos que o sangue do Filho dele naquele madeiro ali foi por mim e por você. A primeira coisa que Ele fez, tirou do primeiro dele, para nos salvar, nos curar e nos libertar. E nós queremos dar pouco para Ele. Vamos pôr de pé, vamos estar lendo aqui o livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. E 2 Pedro 2, capítulo 2, versículo 20. E só falando para a igreja que eu já tive muita resposta já hoje nesse culto. Porque eu vim do trabalho falando com Deus, fui buscar a diaconisa Neuza falando com Deus. Antes de sair eu estava falando com Deus e Deus me respondeu nesse culto. Me respondeu o que eu queria fazer. E Ele fez a seguinte pergunta do que já foi dito aqui no culto. Eu mandei? Eu falei para fazer? E aí as palavras que foram colocadas na boca de cada um que teve oportunidade aqui, veio só me confirmar isso, é mesmo. Se Deus não mandou, continue no que eu te dei, no que eu coloquei na mão de vocês. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20, vai nos dizer: se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por eles dominados. Estão em pior estado do que no princípio. 2 Pedro, capítulo 2 e 20. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que no princípio. A igreja pode se assentar, eu acho que a versão de alguns aí são diferentes da minha, mas o significado é o mesmo. É verdade. Glória a Deus.
depois que nos tornamos cristãos, há vários anos, o diabo diz: lembra dos bons e dos velhos tempos? Chega um tempo que, anos de sermos batizados, anos estarmos na igreja, congregando, quem não passou por um momento do diabo falar assim: e está escutando aquela música? Lembra daquela música, sabe? Caramba, hein? Lembra daquele tempo? Ah, é uma música lenta, era em inglês. Lembra daquela lá quando vocês iam para o baile? Aquele baile que naquele tempo não era igual hoje, era um baile de charminho e tal. Quem não se passou, não se colocou, não teve esse momento, depois de estar no seio do Senhor, adorando o Senhor? E aí a mesma coisa, o diabo pergunta: lembra daquelas festas que você ia, aonde você comprava de tudo, tinha várias cervejas, refrigerante, caipirinha? E o diabo ainda vai mais longe ainda. Ele faz aquela pergunta: lembra daquelas noites que você passava com várias meninas, várias garotas, vários colegas, dobrava a noite inteira e no outro dia ia trabalhar com aquela ressaca imensa, mas ia trabalhar? Mas o que o diabo não diz é: lembra daquela vez em que você estava vomitando em todos os lugares, passando mal pelas coisas que você tinha feito à noite, tinha comido, bebido, misturado de tudo? O diabo não faz isso, não fala isso. E ele não diz também: lembra daquela vez que você perdeu a sua habilitação porque estava dirigindo embriagado, bêbado? O diabo não vai te lembrar das coisas ruins que ele entrou e você deu ouvido e fez. Ele vai lembrar dos prazeres da carne. Ele vai lembrar dos prazeres que te levou a desviar da palavra do Senhor. Glórias a Deus. E ele também não vai te perguntar: lembra daquela vez em que realmente você pensou em suicídio? Eu tenho 57 anos. Eu já pensei em suicídio. Já pensei em me suicidar tão novinho. Cheguei a pensar. E quem fez que eu pensasse em suicidar? O diabo. Ele não vai botar isso na tua cabeça. Ele não vai lembrar que um dia você tentou se suicidar. Por um motivo ou outro, pelo teu filho, pela tua filha, por um namoro, por um relacionamento. Ele não vai te lembrar disso. Ele vai te lembrar quando você estava lá na alegria com ele, dançando, pulando, bebendo. Saía para beber 7 horas da noite, era 7 horas da manhã, o dia estava raiando, e eu, gente, já está amanhecendo. Eu tenho que trabalhar às 9. Primeira coisa que o diabo faz quando nós reconhecemos Cristo Jesus como o único Salvador é nos fazer olhar para trás. Mas quando? Quando a gente está passando pelo aperto. Não é? Hoje eu estou aqui dentro dessa igreja pequena. Antes as festas do mundo, quando eu estava lotado, cheio de gente.
Saía essa hora à noite, ia para o bar e encontrava várias pessoas no bar. O diabo vai fazer lembrar dessas coisas boas, entre aspas. E o primeiro passo que ele faz é nós olharmos para trás. E foi isso que os filhos de Israel estavam fazendo depois que Deus livrou eles da escravidão do Egito. Deus livrou eles da escravidão do Egito. E mesmo assim, eles passaram a olhar para trás. O que Deus quer falar conosco? Hoje é hoje. O amanhã pertence ao Senhor. Eis que tudo se fez novo. Nova criatura nós somos. Aleluia. Nós vamos passar por deserto, por vento, nós vamos passar. Porque o nosso Deus, Ele nos prova. Ele conhece o nosso coração. Eu estou passando por provações há muito tempo. A pastora junto comigo. As irmãs estão junto comigo aqui também. Mas eu não esquento. E elas também, eu creio, que não esquentam, porque o nosso foco é Cristo Jesus. Ninguém falou para a gente que ia ser fácil. Ninguém fala para a gente que ia ser fácil. Sou pastor não porque eu clamei ao Senhor. Senhor, me levanta pastor, me une a pastor. Não. Sou pastor porque Deus determinou. E eu estou aprendendo a cada dia mais a ser pastor. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça, assim diz aquele povo em Números 11, 4, 6. Comíamos de graça no Egito e também nos pepinos das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. O maná que foi enviado para ele, cordonizas. Deus, quando enviou as cordonizas, Ele deixou bem claro que era para alimentar o dia. Mas como o homem acha que pode tudo, pegava uma grande quantidade, comia e guardava. Quando era no outro dia, estava tudo podre. Porque não foi Deus que falou, pega tudo, junta para 100 dias, para 200 dias. Vai ser alimentado todo dia. Consegue comer 5? Comia 5 e acabou. No outro dia ele ia enviar mais. Mas o ser humano, às vezes, acha que ele sabe mais do que Deus. É igual filho. O filho da diaconisa Neuza vai sair. Aí Deus usa a diaconisa Neuza e fala para ele, meu filho, não sai hoje não. O tempo não está muito bom. Olha a hora que é, que hora que você vai voltar? Mãe, eu sei. Os filhos hoje sabem mais do que a gente. O filho tem 15, 16, 17 anos, sabe mais do que a gente, que temos 57, 40 e poucos anos. Assim foi esse povo. O pai falou para eles, pegue para se alimentar no dia. E aí eles falaram, eu sei, pai. Pegou um monte e guardou. E Deus deixou bem claro que iria alimentar eles, que ia sair pelos narizes, pela boca, tanta carne que ia, porque eles estavam reclamando do que Deus tem feito. É assim na nossa vida também, tá? Deus dá algo para a gente e a gente reclama porque queria mais. E a palavra nos diz que Deus não nos dá o que nós pedimos. Deus nos dá o que nós precisamos. Tem vários momentos aí que Ele dá, que sobre, para que você ajude aos seus. Temos exemplo do azeite da viúva. Temos exemplo dos 5 pães e 2 peixinhos. E por aí vai. Deus não abençoa só você. Toda a bênção que chega para você, com certeza, é que dê para você abençoar alguém também. Pode ter certeza.
abençoada por um valor que ela nem imaginava. Eu sabia, pelo testemunho que ela dava à patroa dela, eu sabia que a patroa dela ia abençoar ela, porque ela é justa. E foi assim que fez. E a pastora abençoou também. A primeira coisa que ela fez foi devolver ao Senhor o que é de direito dele. Porque muita gente fala aí, pastor não dizima, pastora não dizima. Engano. Engano seu, nós estamos ao vivo, engano seu, que achar que pastor e pastora não dizima. Muitas das vezes nem aparece. Até porque o nosso compromisso não é com você. O nosso compromisso é com Deus. Aleluia. Nós somos tementes ao Senhor e somos gratos ao Senhor também. Por isso que nós ofertamos e nós dizimamos. Quando não temos, amém. Mas quando nós temos, nós damos o do melhor para o Senhor. Porque o Senhor, como foi dito aqui agora no início, não nos dá pouco. Tudo que Deus nos dá é o do melhor. E tudo que Ele nos pede é o que nós temos para dar. Aleluia. Os crentes nos últimos dias enfrentarão muitas das mesmas tentações e desafios que os filhos de Israel enfrentaram. As Escrituras nos alertam que se nós voltarmos às coisas do passado, como está dito em 2 Pedro 2,20, se nós voltarmos às coisas do passado como fizeram os israelitas, isso será pior. O gosto será amargo em nossas bocas. Quando você volta à sua antiga vida antes de Cristo, é como um cão que voltasse ao seu vômito. Desculpa a palavra, é muito forte, mas é um jeito, é a maneira que Deus está colocando na minha boca para que você perceba o quão grave é você voltar ao passado agora que você está aqui. Assim são vários que entram na igreja, recebem vitória, pede cura, pede oração, recebe, depois sai, vai para o mundo de novo. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus não é bobo. Quando você entra para barganhar o Senhor, Ele já sabe. Ele vai te dar um período de alegria para você achar que está absoluto. Mas depois você pode ter certeza que Ele é justo. Ele é fogo consumidor. E Ele vai mostrar para você, vai fazer você lembrar o que você fez. Então, o gosto vai ser amargo pela tua transgressão. Você acha que está enganando ao Senhor, mas o Senhor tudo vê. O Senhor está em todos os lugares. Tudo Ele sabe. Quando você volta à sua antiga vida, antes de Cristo, está dito em Provérbios 26:11. Quando você volta à sua antiga vida antes de Cristo, é como um cão que volta ao seu vômito. Olha isso. O cão vai lá e volta. O que é o vômito? É algo estragado que está dentro de você, que o corpo está botando para fora. E o cão, por ele botar para fora, ele vai e pega de volta. Ou seja, o que era ruim, ele está lembrando de novo. Ele está comendo, ele está absorvendo. É assim a nossa lembrança hoje dentro da igreja. Quando a gente lembra lá do passado, que dançava, né? Que mexia as panças, lá bebia, ficava altas horas bebendo. Ué, e Cristo Jesus não te dá o do melhor? Então por que você fica lembrando? Se você fica lembrando hoje dentro da igreja do passado, é sinal que você não está liberto. É sinal que você ainda não está firme com Cristo Jesus. Porque quem está firme com Cristo Jesus não esquenta, nem lembra. Pode lembrar sim de alguma coisa que aconteceu, que faz o teu coração sentir dor,
ou uma perda de fulano, beltrano, ciclano. Agora, de coisas, entre aspas, boas, o mundo nunca te ofereceu, nunca vai te oferecer, nunca oferecerá nada de bom para mim e para você. Então por que você vai olhar? Lembra os únicos que olharam para trás e viraram estátua de sal? Deus falou para eles: vai e não olha para trás. Olharam para trás. Por que viraram estátua de sal? À toa. Por que Deus falou que não era para olhar para trás? À toa. Não. É porque lá atrás, aquilo que você passou de ruim não serve para você tirar proveito nenhum. Só hoje, vivam hoje, vamos viver o hoje. Será pior do que era antes, se a gente olhar para trás. Não vá lá, nem pessoalmente, nem mentalmente. Ah, mas como, pastor? Eu vou voltar lá pessoalmente? Você vai lá na casa de alguém, fulano, que ainda continua com as mesmas manias, ouvindo aquelas músicas lentas, aqueles rocks, tá bebendo, aí você chega lá e você vai sentar, vai começar a conversar, vai vir os assuntos da antiga. E aí você vai entrar naquele clima. E sabe-se lá o que pode acontecer. Não olhe para trás. Deixe isso tudo para trás. O que ficou para trás, vai ficar para trás, largue para trás, viva o hoje. Viva Cristo Jesus. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. As palmas adoram ao Senhor.